Boa tarde a todos e a todas. Nesse momento são 5 horas da tarde e 53 minutos desta segunda-feira e nós estamos iniciando a nossa live do dia de hoje. Estou na companhia do secretário de Saúde, Beltrame, e do Procurador-Geral do Estado, Ricardo Sefé, onde iremos transcorrer sobre as ações e informando a população sobre alguns atos que o governo do Estado está realizando dentro da estratégia de enfrentamento ao coronavírus no estado do Pará. Inicio o dia, esta nossa live, atualizando os números de casos confirmados no nosso estado. Nós estamos com 106 casos confirmados. Tivemos a confirmação de mais 2 casos durante a tarde de hoje. Lamentavelmente, tivemos a confirmação a partir das últimas horas de óbitos que totalizam nesse momento 4 óbitos confirmados no nosso estado. Dizer aqui, primeiramente, a minha solidariedade absoluta a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, e isto reforça a necessidade de todos nós trabalharmos unidos para proteger a população e evitar que outras famílias percam irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, filhas, e que estes casos de óbito no nosso estado possam cada vez mais unir a todos para que possamos, com solidariedade e responsabilidade, possamos trabalhar para que este número não avance, não amplie-se. É fato que os números estão aumentando. Nós temos feito dia a dia o acompanhamento estatístico e o crescimento destes números. Temos um total de 106 confirmados e podemos perceber, Beltrame, de que os últimos 5, 6 dias demonstram claramente a elevação dentro do que nós havíamos previsto, de que nós estávamos iniciando a caminhada, que num determinado momento esta caminhada iria subir a montanha com a elevação dos números, elevando inclusive a quantidade diária de ampliação de pessoas positivadas, e que nós temos cada vez mais que trabalhar para que este número possa ser o menor possível e o prazo deste ciclo possa também ser o menor possível. Portanto, estas informações reforçam a necessidade que temos de agir, ampliando as ações que permitam com que o isolamento, com que as precauções e, principalmente, que construamos as condições para que as pessoas possam ficar em casa e possam ajudar se protegendo os seus familiares. Queria passar, Beltrame, um pouco para você, para que você possa fazer uma avaliação destes últimos números, dos últimos dias, e o que isto demonstra e o que podemos projetar para o estado do Pará ao momento em que nós que vínhamos por 2 semanas com a média de 1, 2 casos por dia, nos últimos 5 dias passamos a ter uma média próxima de 10 casos, o que, claro, chama a atenção e acende o alerta
da necessidade de todos nós darmos a nossa contribuição e agirmos para nos proteger. Bem, boa tarde a todos e a todas, governador, Sefer, a todos vocês que estão nos assistindo. De fato, as previsões que haviam sido feitas com base em projeções epidemiológicas, elas infelizmente estão se concretizando, estão se confirmando. Se nós pegarmos dados de em torno de uma semana atrás, nós tínhamos no Pará 30 casos confirmados. Se nós pegarmos o dado de agora, nós triplicamos o número de casos em uma semana, um pouquinho mais. Na quinta-feira, na sexta-feira, governador, nós fizemos um alerta aqui sobre a possibilidade de ampliação geométrica do número de casos. Nós tínhamos na quinta 49, tivemos na sexta-feira 75, um aumento de 50%. E, conforme nós havíamos pensado, esse número dobrou de quinta para cá. Ou seja, nós temos o dobro do número de casos, e quanto mais casos nós tivermos, mais possibilidade teremos de ter casos graves. Por isso, nunca é demais voltar a insistir, ao contrário de toda a polêmica que tem acontecido e a gente tem ouvido no nível nacional e, sobretudo, visto aqui em Belém mesmo e no Estado como um todo, as pessoas estão tendendo a voltar à normalidade na movimentação e na aglomeração de pessoas em vários locais. Esse é o melhor caminho para ampliar esse número, de aumentar geometricamente o número de casos confirmados e, infelizmente, aumentar o número de casos graves que vão ocorrer. Isso é um algoritmo matemático, não há o que acho isso, acho aquilo, isso é epidemiologia. Então, quanto maior o número de casos que nós tivermos, maior o número de casos que vão cursar de uma forma grave e maior o número de óbitos que nós teremos. Então, o que nós estamos falando aqui é de ciência, é de epidemiologia e é de cautela e orientação séria, transparente e que tem caracterizado o governo desde o início dessa crise. Nós temos passado aqui diariamente informações precisas, confiáveis, e nós esperamos que a população consiga perceber a importância do momento que a gente está vivendo. O governo do Estado, eu já disse isso em várias ocasiões, governador, pode muitas coisas, pode muito, as prefeituras municipais também podem muito, mas nós não podemos tudo. Nós dependemos basicamente da cooperação e do entendimento da sociedade e de cada cidadão, de cada cidadã, que cada um deles tem um dever, primeiro, de proteger a sua saúde e nos auxiliar a cuidar da saúde de toda a sociedade. Então, mais do que nunca, fique em casa. Essa é a mensagem essencial nesse momento. Muito obrigado, secretário Beltrame. Logo mais, para você que está buscando a oportunidade para trabalhar nos hospitais de campanha, daqui a pouco eu estarei divulgando aqui as vagas que serão contratadas e também o site que você pode se inscrever para colaborar conosco dentro dos profissionais e das profissões que serão contratadas. São 437 vagas de oportunidades de emprego para os que irão trabalhar no Hospital de Campanha de Belém. Já está pronta a obra, foi conclusa na tarde de hoje, portanto, a partir das 19h30, iniciam-se as inscrições para as pessoas que estarão trabalhando no Hospital de Campanha de Belém. Então, daqui a pouco eu falarei especificamente cada área de atuação, quantas vagas e como você faz para se inscrever. Não haverá entrega de currículo presencial para evitar a aglomeração, portanto, tudo será feito por meio digital. Vamos prosseguindo
dentre as ações que nós estamos fazendo para fortalecer e garantir a diminuição do fluxo de pessoas nas ruas e a diminuição da concentração de pessoas, nós estamos publicando neste instante em Diário Oficial Extra alguns incrementos ao decreto governamental que já estabelecia algumas restrições e orientava o que podia e o que não podia nesse período de combate ao novo coronavírus. Nós estamos ampliando algumas ações e queria pedir a atenção de todos, atenção da população, atenção da imprensa, já que será publicado logo em seguida no Diário Oficial da União. Primeiro item que nós estamos adequando e modelando: realização de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e passeatas de caráter público ou privado, com audiência maior do que 10 pessoas passam a estar proibidos. Portanto, nós inicialmente havíamos feito lá no início 500 pessoas, reduzimos na última sexta-feira da semana passada, cerca de 8 dias atrás, 9 dias atrás, para 100 pessoas, e agora nós estamos reduzindo para 10 pessoas. Portanto, estamos afunilando, adicionando uma medida preventiva para evitar aglomeração. E por que isto? Porque nós temos tido, lamentavelmente, de forma reincidente, a aglomeração de pessoas em ambientes públicos, em ambientes particulares, ruas, lojas e daí por diante. Então, não é possível continuar esta aglomeração de pessoas e, para tal, nós estamos restringindo para 10 pessoas. Lembrando de que existem algumas exceções, particularmente lojas de departamento, supermercados e alguns serviços essenciais. Estes eu falarei em seguida qual a especificidade que haverá de ser tomado providências para proteger a população. Ficam estabelecidos por 15 dias a contar do dia de hoje a proibição de realização de cultos e eventos religiosos presenciais. Portanto, cultos e eventos religiosos devem ser feitos por meio das redes sociais, por meio de ferramentas digitais que possam permitir que a população possa continuar tendo acesso às manifestações e cultos religiosos, mas por meio digital. Passa a ficar proibido os cultos e eventos religiosos presenciais. As igrejas podem ficar abertas, porém, sem a presença de público dentro das igrejas. Segundo, bancos, casas lotéricas, supermercados, farmácias e afins ficam obrigados a distribuir máscaras, higienizar seus equipamentos e cada uso pelos clientes, como também oferecer alternativas de higienização para seus clientes. E aqui é fundamental que ou o banco, a casa lotérica, o supermercado forneça ou possa dialogar com o cliente no sentido de permitir apenas a entrada de quem esteja com o uso de máscara. Nós temos visto supermercados lotados, supermercados com aglomeração, temos visto casas lotéricas da mesma forma, temos visto bancos com acúmulo de pessoas e isto se transformou em pontos de absoluto risco de contágio. E por isto esta medida. Além desta determinação, nós temos a preocupação com a área externa, principalmente de casas lotéricas, de bancos, e aí vem a terceira orientação. Todos os estabelecimentos com atendimento ao público é obrigado a realizar marcação para filas.
com distância de até 1 metro entre as pessoas que estejam usando máscaras. Portanto, bancos passam a estar obrigados a fazer marcação de fila na área externa em havendo necessidade de formação de fila. Da mesma forma, a farmácia, da mesma forma, casa lotérica, para evitar o que nós assistimos, por exemplo, hoje, nas cidades do nosso estado, com uma aglomeração enorme de pessoas que estão na porta destes locais, e isto tudo tornando pontos de vulnerabilidade de contágio para a população. Estamos também determinando que as paradas de ônibus também possam, através dos municípios, e isto é para todo o estado, não apenas para a capital, também possam, a partir das orientações dos departamentos de trânsito municipal, possam estabelecer marcação de distância entre as pessoas, já que alguns pontos de parada de ônibus, da mesma forma, passam por intensiva aglomeração. Estamos determinando, e aí com a especificidade do feriado da Semana Santa, feriado da Semana Santa que se inicia a partir da próxima quinta-feira, estendendo-se até o domingo. Fechamento de praias, igarapés, balneários, clubes e similares. Portanto, neste período de Semana Santa, nós estamos proibindo o uso de praias, igarapés, balneários, clubes e similares. E com isto, que as pessoas possam ficar em suas casas, evitando que estes espaços venham a ser ocupados. Também estamos estabelecendo, durante o feriado de Semana Santa, fica vetada a saída intermunicipal, rodoviário e hidroviário, excepcionando a região metropolitana de Belém, nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. Portanto, nós estamos limitando para que não tenhamos o fluxo de pessoas saindo de um município para o outro, correndo o risco da transmissão e, consequentemente, possamos irradiar, possamos ampliar o contágio para diversas regiões do estado. Portanto, se você mora na região metropolitana, você terá trânsito normal de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides. Isto, inclusive, está restrito para o Mosqueiro. Santa Bárbara, ok, mas o Mosqueiro não estará liberado para que as pessoas possam migrar, por exemplo, de Belém para o distrito do Mosqueiro e, com isto, ampliando o risco de contaminação. Com relação aos outros municípios do estado, nós estamos limitando o transporte intermunicipal. Várias prefeituras já haviam feito barreiras sanitárias nas suas cidades, mas nós estamos reforçando isto para, excepcionalmente, o período da Semana Santa. Todos nós sabemos que, culturalmente, no nosso estado, no período da Semana Santa, acaba havendo uma saída muito forte de pessoas de um município para o outro. E nós não podemos permitir que, neste momento, este translado de um município para o outro possa potencializar uma eventual transmissão local do coronavírus e fazendo com que mais cidades venham a ter a incidência e isto possa proliferar ainda mais o raio das dimensões de contaminação do vírus. Queremos informar de que nós estamos suspendendo e proibindo o corte por 60 dias do serviço residencial de acesso à internet. Tem muita gente que nesse momento precisa da ferramenta da internet e cortar a internet nesse momento seria um prejuízo enorme para a população.
Nós já havíamos feito isso com relação à água, já havíamos feito isso com relação à energia elétrica e agora estamos estendendo também para a internet, até porque nós temos estimulado a ferramenta dos aplicativos para o acesso à educação, ao programa de educação no Estado, também ao Fundo Esperança da mesma maneira. Portanto, são mecanismos que a plataforma digital é determinante e fundamental para que as pessoas possam ter acesso a estes serviços essenciais. Quero também dizer de que os órgãos de segurança pública estão orientados e autorizados a proceder mediante todas as orientações que estão sendo estabelecidas. Primeiramente, com o instrumento da advertência. Se o estabelecimento, o cidadão, todos os envolvidos não levarem em consideração a advertência, nós passaremos a uma intensidade maior e ostensividade no sentido da orientação passando para a multa e, se necessário for, para o embargo ou a interdição do referido estabelecimento. Portanto, primeiro é o diálogo, a advertência, a orientação para que o estabelecimento siga as regras dos decretos que estão vigentes. Se necessário for, este estabelecimento, em havendo o não cumprimento, será realizado o ato de multa diária, podendo chegar até R$50 mil. Insistindo, havendo reincidência, a medida extrema de embargo ou interdição do estabelecimento que, porventura, esteja indo na contramão do que está orientado a partir deste decreto. Queria passar a palavra para o Procurador-Geral do Estado, Dr. Ricardo Sefé, para que ele possa contribuir com outras informações. E todas estas medidas são medidas que buscam fazer com que nós estejamos acentuando, reforçando a necessidade urgente e fundamental de que as pessoas possam contribuir com o isolamento, com o ato de ficar em casa, com apenas, em casos de absoluta necessidade, irem às ruas e, em seguida, retornar. Nós temos os números aumentando de casos positivos no Estado, aumentando o número de óbitos, e nós não podemos permitir que isto saia do controle. E todos precisam compreender a urgência, a emergência e a necessidade da cooperação e contribuição de todos. Doutor Sefé, por favor. Bom, muito obrigado, governador. Muito boa noite a todos que nos assistem. Governador Helder, secretário Beltrame. Acho importante esclarecer à sociedade que, como bem disse o governador, o decreto vai ser publicado numa edição extraordinária, no Diário Oficial, ainda na noite de hoje. Começa a valer amanhã. A partir de amanhã, a polícia, todos os órgãos do sistema de segurança vão estar fiscalizando. Essas medidas foram feitas a partir de estudos técnicos, de recomendação daquilo que é de mais moderno na ciência, sobre a coordenação do nosso secretário de Saúde. São medidas absolutamente necessárias do ponto de vista de saúde pública, de proteção do direito da vida. É evidente que não é confortável para nenhum gestor público, muito menos para o nosso governador, adotar medidas de restrição de trânsito de pessoas, de convívio social. Isso é desagradável, é desconfortável a todos nós, mas me parece absolutamente necessário diante do quadro que nós vivemos. Possui, claro, respaldo na Constituição Federal, que protege o direito à vida acima de todos os outros, e nós precisamos ter a coragem de adotar essas medidas. O nosso governo vem adotando progressivamente, como bem disse o governador, a reunião de pessoas começou com 500, reduziu para 100, agora nós estamos chegando em 10, e não só progressiva, como antecipadamente medidas. Se vocês forem fazer uma comparação, nós estamos adotando medidas que estados que estão num estágio muito mais avançado que o Pará estão adotando.
A multa, por exemplo, que é uma medida rígida, tem sido adotada em poucos estados, especialmente em São Paulo, no Rio, no Ceará. São estados que têm um nível de contaminação muito mais avançado que o Pará, e a intenção é antecipar essa medida para que nós não cheguemos ao nível de gravidade que nós encontramos lá. Também é importante dizer que, para além das sanções administrativas, a que o governador fez referência, advertência, multa, interdição de estabelecimento, qualquer pessoa que descumprir as medidas do decreto estará também sujeita à responsabilização civil e à responsabilização criminal, tal qual aconteceu com aqueles que tentaram, domingo passado, promover uma carreata contra as determinações do decreto, foram devidamente conduzidas à delegacia e lavrados os procedimentos legais cabíveis. Isso também vai ser feito em relação a todos os itens que já constam no decreto e aqueles que estão sendo acrescidos neste momento. Evidente que a intenção do Estado é não precisar usar a força, e essa sempre é a recomendação prioritária, o uso da força somente em último caso, mas nós usaremos sim, se preciso for, em nome de um bem maior e em nome da proteção de toda a sociedade. Muito obrigado, doutor Sefer. Queria continuar, portanto, com estas informações e algumas outras ações importantes que precisam ser ditas para a população. Informar que chegaram hoje uma compra importante que nós fizemos. Eu já havia dito isso na semana passada, nós compramos hidroxicloroquina e azitromicina. É o conjunto de medicamentos para o tratamento e, principalmente, é hoje o meio que está sendo adotado dentro dos protocolos em saúde para diminuir os casos e enfrentar aqueles que estão em situação de sintomas mais graves de coronavírus. E ainda não está comprovado como um tratamento 100% validado pelos órgãos de saúde, mas todos os hospitais de referência no Brasil e os tratamentos estão acontecendo e, por orientação, portanto, da Anvisa e do Ministério da Saúde, este protocolo já está acontecendo. Nós recebemos na semana passada 800 tratamentos do governo federal e o governo do estado comprou 15 mil tratamentos que já estão no nosso estado. Portanto, são 74.990 comprimidos de azitromicina e 90.720 comprimidos de hidroxicloroquina que já estão no nosso estado. Nós já estamos, inclusive, iniciando a partir de amanhã a distribuição. Nós vamos distribuir para os 11 hospitais de referência e também estamos distribuindo para os hospitais particulares. A essas alturas não interessa se é público, se é privado, interessa é todo mundo ter, para que todos possam estar protegidos e em condições de atender aos seus pacientes que lá estejam necessitando disto. E nós vamos disponibilizar para todos que estejam nos municípios também fazendo as ações de tratamento para o coronavírus. Portanto, esta é uma iniciativa importantíssima. Confesso que eu estava muito ansioso para a chegada desse equipamento, porque demonstram os tratamentos de que isso efetivamente tem trazido resultado, tem salvado a vida das pessoas, e com este tratamento disponível, seguramente nós poderemos estar melhor preparados para atender a nossa população. Quero também informar que hoje assinei ofício, particularmente uma mensagem para a região do Lago de Tucuruí. Nós estamos mandando, já a partir de amanhã, estrutura de 5 UTIs para o Hospital Regional de Tucuruí, além de 20 leitos de baixa complexidade para que sejam utilizados de maneira específica para o coronavírus, para atender os 7 municípios do Lago de Tucuruí, cidade de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna, também o município
de Novo Repartimento e o município de Itupiranga. Todas essas cidades do Lago de Tucuruí que são atendidas pelo Hospital Regional de Tucuruí. Por falar em hospital regional, por falar em hospital, o Hospital de Campanha de Belém, obras prontas, e aí quero em primeira mão dizer aqui, a partir das 19h30, portanto daqui a 1 hora mais ou menos, abrirá a inscrição para os trabalhadores que podem se inscrever para trabalhar no Hospital de Campanha de Belém. O site de inscrição Santa Casa Pacaembu, tudo junto, .org. santacasapacaembu.org, este é o site para inscrição. Serão 437 vagas disponíveis. Vamos lá. São 2 vagas para assistente social, 3 vagas para auxiliar administrativo, 50 vagas para auxiliar na farmácia, 100 vagas de auxiliar de limpeza, 4 vagas controlador de fluxo, 40 vagas de copeiro, 49 vagas de enfermeiro, 5 vagas de farmacêutico, 8 vagas de porteiro, 12 vagas de recepcionistas, 2 vagas de técnico em informática e 162 vagas de enfermagem. Estas são as primeiras relações que estarão já disponíveis a partir das 19h30 para se inscrever. Logo em seguida vem a parte de médico, esta especialidade, esta mão de obra mais específica de médicos, que serão informes logo em seguida. Mas já disponibilizando essas 437 vagas nestas especificidades que eu acabo de informar. E por dizer isto, quero prosseguindo. Hoje, o Hospital de Belém pronto. Amanhã, o hospital em Marabá já estará pronto. Muito provavelmente, entre quarta e quinta-feira, o Hospital de Breves já deverá estar pronto também. Estamos aguardando chegada hoje até meia-noite em Santarém, a estrutura toda de montagem, e a partir de amanhã sendo já levantada a estrutura de Santarém, com a previsão de estar pronto entre sexta e sábado o Hospital de Campanha de Santarém. Com isto, nós cumprimos com a nossa obrigação, com aquilo que planejamos, de assegurar com que estes hospitais possam estar em funcionamento para a nossa população. São estas as informações que nós temos para transmitir no dia de hoje. Daqui a pouco, provavelmente 19h30, sairá o novo boletim da CESPA, já com as informações completas do dia de hoje, em que atualizaremos os números de casos confirmados, o número de casos descartados e também os casos em análise. Lembrando, vamos todos ajudar. Nós estamos em uma guerra que é fundamental a união de todos. É fundamental que todos estejamos unidos e trabalhando para garantir que neste momento já tenhamos efetivamente todos a vitória. Beltrame está me passando em primeira mão aqui já o relatório atual, que sairia às 19h30, a turma do LACEN, do Laboratório Central, conseguiu já estar com o relatório atualizado. Então você pode pegar a nota, relatório atualizado, o último relatório do dia de hoje. Temos, vamos lá, amostras positivas, crescemos bastante. Eu tinha anunciado há pouco 106 casos. Nós subimos para 123
casos positivos. Portanto, 17 positivos nesta última leva de exames do Laboratório Central. Descartados 1.088 e temos em análise 84 casos. Portanto, 123 casos positivos no Estado. Informações oficiais do Laboratório Central, que acaba de tornar público estes números. Óbitos, graças a Deus, manteve-se o número do último relatório, com a solidariedade absoluta às 4 famílias que perderam os seus entes queridos. Portanto, é uma demonstração de que os números estão crescendo de maneira bastante preocupante, o que reforça, inclusive, as ações que nós estamos anunciando hoje, de ampliar as restrições. É hora do esforço, é a hora da união, é a hora da compreensão. Todo mundo vai ter que dar a sua cota de sacrifício para a gente poder salvar o Estado e diminuir o número de casos positivos e, principalmente, que nós possamos sair desta crise o mais rápido. E aí é pensar primeiro em saúde, mas sem esquecer a questão econômica. E por isso, hoje pela manhã, eu reuni com a Federação da Indústria, do Comércio, também da Construção Civil, diversos membros também da Federação da Agricultura, todas as entidades de classe, as associações comerciais. Vamos fazer parcelamento de ICMS, uma parte, a primeira parcela agora até o dia 12, 13 de abril, a outra parcela só dia 20, exatamente para poder diminuir a pressão sobre as pessoas que estão sofrendo as dificuldades de pagar o seu tributo, de manter a sua operação. E agora, às 17 horas, nós articulamos uma reunião do Banco do Estado do Pará, junto com o BASA, e uma importante medida do Banco da Amazônia, do governo federal, que é disponibilizando 500 milhões de reais do FNO, do Fundo Constitucional do Norte, para injetar na economia, olhando para pequenas, micro e médias empresas, empresas grandes também, para que todos possam ter capital de giro e condições de manter as suas atividades. O Beltrame está me passando aqui a idade das pessoas deste novo boletim que eu acabo de citar. Nós temos aqui, eu vou dizer a idade, porque acho que é muito importante para mostrar para as pessoas que, apesar de você eventualmente não estar classificado no grupo de risco, mas todos nós estamos expostos e devemos ter a precaução. Idade, 27 anos, 75 anos, 69, 62, 24, 56, 51, 2 pacientes com 12 anos, um com 47, 48, 65, 45, 43, 20, 59 e 41. Portanto, você percebe claramente de que todas as faixas de idade estão expostas ao risco da contaminação. Vamos juntos, nós vamos vencer o coronavírus, mas para isso, a nossa união, o esforço e o trabalho de todos é fundamental. E eu conto com você para juntos defendermos o Pará, protegermos a nossa população e vencermos o coronavírus. Uma boa noite para você, quando são 18 horas e 32 minutos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã.